Olá! Hoje eu irei falar um pouquinho sobre a EOCA. Mas o que é? O que significa essa sigla? A EOCA, ela é simplesmente uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, que utiliza diversos materiais escolares. Parece simples, mas é uma importante ferramenta que o psicopedagogo utiliza para avaliar o aprendente, que pode ser uma criança, um adolescente, um adulto ou até mesmo um idoso. Observando o fracasso escolar, o Jorge Visca, um professor argentino e um dos maiores contribuintes da difusão psicopedagógica aqui no Brasil, considerado o pai da psicopedagogia, mostrou que o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo precisavam ter um olhar além de clínico, mas também um olhar educacional. Mas quais são os objetivos da EOCA? Bom, com a aplicação deste instrumento, o psicopedagogo ele poderá analisar a criança quanto à sua aprendizagem. Ele poderá também observar qual é o vínculo que a criança demonstra ter com aqueles materiais escolares. Ele vai observar se ela sabe para que serve cada um. Analisar se ela tem iniciativa em utilizá-los ou se ela não demonstra interesse. Ou até mesmo se confunde na utilização daqueles materiais e fica ansiosa. Observar a estrutura do pensamento, a estrutura cognitiva, afetiva e as relações projetivas. Observar o que a criança irá produzir e qual é a temática dessa produção. Se ela vai desenhar e o que ela irá desenhar. Ou se simplesmente ela prefere construir algo utilizando massinha, papel, tesoura ou outro material da caixa. Importante lembrar que todos os materiais precisarão estar dispostos sobre uma mesa e devem ser colocados pela própria criança. Bom, aí com esses objetivos sendo alcançados, o psicopedagogo irá levantando as hipóteses para descobrir o porquê da dificuldade de aprendizagem na criança, ou no adolescente, ou no adulto. E quando usar a EOCA? Nem sempre será necessária ser aplicada logo na primeira sessão. A entrevista pode ser aplicada posterior à caixa lúdica e até mesmo antes da anamnese. Isso vai depender muito do contexto em que o aprendente está inserido. Vai depender do tempo e a entrevista ali com a criança deve acontecer no máximo por 30 minutos, tá? E quais são os materiais que compõem a caixa EOCA? Os materiais, eles irão depender muito da idade do aprendente. Por exemplo, se ela for aplicada a uma criança menor de 5 anos de idade, dentro dessa caixa poderá conter caderno, lápis de cor, lápis de escrever sem ponta. Por quê? Porque enquanto isso, você vai observar a reação da criança. Se ela irá reclamar e começar a procurar o apontador, ou se ela irá pedir para você apontar, ou se simplesmente ela irá ignorar aquele lápis sem a ponta. Dentro da caixa também é importante conter giz de cera, apontador, borracha, canetinha, papéis de várias cores e de vários tamanhos, tinta guache, pincel, jogos de encaixe, massinha de modelar, tesoura, cola e outros materiais que você julgar necessário. Caso a criança seja uma criança maior de 5 anos, além desses materiais, você também pode colocar cubo mágico, jogos de raciocínio lógico, como material dourado, tangram, livros, revistas, jornais, jogos soletrando, gibis e muitos outros. E qual a metodologia? Como que se dá o processo da EOCA? Primeiramente, você vai oferecer a caixa à criança e induzi-la a retirar ali de dentro todos os materiais que ela quiser e assim
e disponibilizando sobre uma mesa. E durante esse tempo, se a criança fizer alguma pergunta a você, o correto é você devolver a pergunta a ela, levando a raciocinar, a consertar algo, a fazer escolhas, enfim, ajudá-la a rever a sua prática, o seu raciocínio, estimulando assim o pensamento da criança. Bom, a EOCA, ela pode ser aplicada a crianças a partir de 3 anos de idade. Isso vai depender muito da necessidade apresentada pela escola ou pela família. Ela pode ser aplicada também em terapia de grupo, de preferência aí quando for grupos de adolescentes ou grupo de adultos. É importante também o psicopedagogo ir registrando tudo, a temática. Qual foi a ação dessa criança? Qual foi o objeto que atraiu primeiramente a sua atenção? Ela quis desenhar? O quê? Qual a leitura você faz desse desenho? Ou, primeiramente, ela quis ler? Em qual objeto você percebeu que a criança focou? Quais as causas possíveis para tal ato? Registrar também a dinâmica. A dinâmica, ela consiste em tudo que o sujeito faz e não é estritamente verbal. São seus gestos, seu tom de voz, a sua postura corporal, como ela pega no lápis. Ela fica inquieta na cadeira? Ela levanta o tempo todo? Tudo isso pode ser mais revelador do que os comentários e até mesmo do que o produto. E o registro do produto? Isso aí é o registro que você vai fazer do que o sujeito deixou gravado no papel, na dobradura, na colagem, na pintura, na leitura, no desenho, na escrita. Como, por exemplo, você deve registrar se a criança utiliza uma sequência de suas ações, se os seus desenhos são pobres em detalhes, se ela é persistente naquilo que começou e também vários outros detalhes importantes. Registro da dimensão afetiva. A criança pede o tempo todo explicações? Tem iniciativa? Quais são as suas queixas? Registre também o nível pedagógico. A criança sabe ler ou não? Respeita a pontuação? Qual é o seu nível de escrita? Reconhece os numerais e a sequência numérica? Tudo isso dependendo da idade, claro. E vai registrando tudo, todos os detalhes. A EOCA é um instrumento muito rico e nos proporciona várias informações valiosíssimas que abrem um leque, ou melhor, abrem as portas para ajudar uma criança em dificuldades de aprendizagem. Por isso, o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, ele é preparado para usar essa ferramenta. E por fim, psicopedagogo, registre a modalidade de aprendizagem em que essa criança se encontra. É importante registrar também se ela demonstrou necessidade de te agradar simplesmente. Pode acontecer também. Se ela apresentou outras dificuldades, como ler, falar, ouvir. E se há alguma suspeita de descalculia, de dislexia, TDAH ou um outro distúrbio. Eu espero ter colaborado um pouquinho com os meus colegas psicopedagogos, neuropsicopedagogos e também ter deixado claro para os pais sobre a importância de buscar ajuda profissional o quanto antes. Se você perceber que a sua criança não está querendo saber de fazer as atividades escolares, se a sua criança de repente não demonstra mais interesse por nenhum material, ou se nem se lembra da escola, ou se ela se lembra, mas diz que não quer retornar, afinal nós estamos vivendo um momento de pandemia. Preste bem atenção, queridos pais, está na hora de buscar ajuda o quanto antes, pois quanto mais cedo, melhor será o resultado